espada numa mão, a balança na outra, a balança para equilibrar o direito, a espada para o defender. Mas a espada sem a balança é força bruta e a balança sem a espada é a impotência do direito. Boa tarde ou boa noite para quem está aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça. É um bom dia porque são 10 da manhã, estamos a começar as terceiras conferências da RTP2 Sociedade Civil, este ano dedicadas à justiça, onde perguntamos se a justiça é cega, mas não é neutra. Temos o apoio do Supremo Tribunal de Justiça para estas conferências e a parceria da SEDES, do Observatório de Justiça da SEDES. Ao longo desta manhã vamos ter 3 painéis que se transformam em outros tantos programas. O primeiro, 50 anos a equilibrar a balança. O segundo, para que serve esta justiça? E o terceiro, a atratividade da magistratura. Por isso, na pessoa do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, saúdo-vos a todos. Em nome da RTP, agradeço a vossa simpatia e a cordialidade de estarem aqui connosco durante esta manhã e peço ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça se tem a cortesia de abrir estas conferências, as terceiras conferências da Sociedade Civil RTP2. Muito bom dia a todas e a todos. O Supremo Tribunal de Justiça recebeu o pedido da RTP para promover aqui assim mais uma das suas conferências e era um pedido irrecusável. A RTP, no cumprimento do seu serviço público e muito mais no programa da Sociedade Civil, aborda assuntos que nos interessam a todos nós e, portanto, era algo que eu não podia recusar e vamos fazê-lo neste salão, que suponho que todos admiramos muito e que tem um grande simbolismo. É o salão que, no fundo, representa a instituição ou o começo da instituição em Portugal de um Estado de Direito democrático. Ou melhor, de um Estado de Direito. A democracia veio depois e teve alguns sobressaltos no entretanto. Mas foi aqui assim que se iniciou, foi criado e tem-se mantido sempre o Supremo Tribunal de Justiça e como tribunal situado na pirâmide dos tribunais judiciais, na altura significou o início da separação de poderes. Portanto, apesar de termos ali a Dona Maria II continua a ouvir-nos, ela, portanto, é uma testemunha de que alguma coisa mudou com a Constituição de 1820. E sendo assim, portanto, é de um grande simbolismo estarmos aqui a realizar-se esta conferência. Por uma última palavra, agradeço a todos terem vindo e espero que todos nós vamos dizer algumas palavras, que as palavras sejam claras e entendíveis e compreensíveis para todos, tal como a justiça deve ser. Muito obrigado. Muito obrigado. Para além do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, temos também a amabilidade de ter aceitado o nosso convite, o Sr. Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, que também representa o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça, Gonçalo Cunha Pires, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Aos 4, um enorme obrigado. E, Sr. Presidente, se me permite, porque no final o tempo pode ser curto, 2 agradecimentos e uma menção. Um primeiro agradecimento ao Supremo Tribunal de Justiça e, se me permite, na pessoa da Sra. Juíza Gabriela Cunha Rodrigues, que é a sua chefe de gabinete, que foi inexcedível, ela e todos os que trabalharam connosco ao longo destes meses, porque foram meses de preparação destas conferências e aceitaram o nosso desafio desde a primeira hora. O segundo convite que fizemos e que também tivemos a amabilidade de que fosse e que merecesse a nossa consideração, a SEDES, através do Observatório de Justiça da SEDES, na pessoa do Dr. Carlos Vasconcelos. E depois uma menção que também é um agradecimento a todos os alunos que aqui estão, da Faculdade de Direito de Lisboa, que hoje também vão fazer uma visita aqui no Supremo e que vão passar amanhã connosco, por isso,
obrigado também por estarem presentes. Se me permitem, as perguntas vão ser muito abertas, o que significa que serão partilhadas nas respostas também pelos quatro, se assim a entenderem. Vamos fazer uma coisa que atualmente em televisão é escasso, é raro, temos tempo. Coisa rara atualmente em televisão. Teremos tempo, mas também não temos todo o tempo do mundo. Por isso, se em algum momento, porque terei que gerir os tempos, vos fizer algum sinal, sei que serão sensíveis a ele. Tentarei também ser discreto para que possamos distribuir os tempos de forma equitativa. É uma provocação o tema destas conferências? A justiça é cega, mas não é neutra? É sensato ou é provocatório, Sr. Presidente? Bem, a língua portuguesa é uma das línguas que é mais equívoca, porque muitas vezes as palavras têm a mesma palavra tem diferentes significados. E, por exemplo, dizer que a justiça é cega... Não é. Ela é cega quando dizemos é cega, quando ela quer dizer que é imparcial. Isto é, que não olha para as pessoas que estarão em litígio e que tratará todos da mesma maneira e da mesma forma. E aí não há nenhuma provocação, é sensato dizer isso. Agora, quando queremos dizer que ela é cega, que não olha para a realidade, aí realmente é uma provocação errada, digamos, porque a justiça tem que estar com os olhos bem abertos. Portanto, temos aquela imagem, é uma imagem antiga e na altura quis ter esse significado. Foi que a justiça é imparcial e, portanto, pode estar ali a pessoa mais poderosa, pode estar ali a pessoa mais débil e ela tratará os dois da mesma maneira. E foi esse o significado que se quis ao aparecer a imagem da justiça com os olhos vendados. No entanto, não se quis dizer que a justiça não tem que estar com os olhos bem abertos para a realidade e que tem que acompanhar todo o desenvolvimento social. E, portanto, tem que percorrer as avenidas largas, tem que ir às ruas estreitas, tem que ir às ruas sujas e, portanto, nesse aspecto... Aí, quando se diz que é cega, é incorreto quando temos as coisas. Quanto à questão da neutralidade, pronto, aí diz que não é neutra, não é assim o seu tema, não é? A justiça não é neutra, é cega, mas não é neutra. Pronto, aí talvez seja mais correto dizer, isto é, a justiça está sempre ao serviço de determinados valores que são os valores da sociedade, dominantes numa determinada sociedade. Esses valores a sua definição cabe normalmente ao poder político, a justiça, digamos, deve persegui-los, no entanto, deve estar sempre atenta, nos dias de hoje muito mais atenta, porque a sociedade está em constante mutação. E muitas vezes o próprio poder legislativo não consegue acompanhar as mutações sociais. E, portanto, aí a justiça, ela própria, quer dizer, não é só os olhos e a boca da lei, tem que ser muito mais, tem que acompanhar e tem muitas vezes suprir a lentidão ou a incapacidade do poder legislativo se atualizar e ela própria, digamos, tem que perseguir valores que poderão ainda não estar plasmados pelo sistema político, mas eles, no fundo, já são aceitos e já vigoram na sociedade. E aí é uma exigência grande para o sistema da justiça realmente fazer esse trabalho, que é um trabalho de algum risco, normalmente até é apelidado de ativismo do judiciário. Portanto, antes isso era encarado como algo negativo e era uma acusação que era feita, a justiça, uma acusação negativa, um ativismo judiciário. Eu, atualmente acho que é uma necessidade, dada a velocidade com que a sociedade, digamos, vai progredindo, a justiça muitas vezes tem que ir à frente do próprio poder político e tem que ir suprindo a incapacidade do poder político e ir regulando de acordo com os valores dominantes, digamos, a vida em sociedade. Sr. Procurador. Bom, eu também concordo com as palavras antecedentes. Realmente a justiça cega não será, aliás, não pode ser, tem que estar atenta e muitas vezes evolui desde o início em que eu iniciei a minha vida de magistrado até agora, mudou tudo muito, nós tivemos que nos adaptar à realidade social, portanto tivemos que estar bem de olhos abertos em relação a esta realidade. E em relação às várias realidades, nomeadamente na área do Ministério Público, criminais, sociais, laborais
e, portanto, temos que nos adaptar. Por outro lado, também não é neutra. Não é neutra porque a neutralidade dá a ideia de que não somos decididos e muitas vezes temos que ter decisões, às vezes difíceis, decisões importantes porque tocam com a vida dos cidadãos e das empresas e todas as entidades. Há decisões complexas a tomar, mas ao Ministério Público compete, digamos, mais da área da investigação, a área social do direito de trabalho, tem o seu papel e as suas competências, que aliás são muitas e cada vez mais. Os juízes, a obrigação é decidir e fazem-no sem olhar, digamos, aos interesses, às pessoas, como foi dito. O Ministério Público também evoluiu muito nesse aspecto, porque penso que podem nos acusar de muita coisa, mas não nos acusam de nós diferenciarmos cidadãos e, neste momento, nós, na área da investigação criminal, nomeadamente, investigamos todos os cidadãos. Para nós, os cidadãos são todos iguais e, portanto, também nos temos adaptado, nomeadamente em termos de aprendizagem, de termos meios tecnológicos, e não podia deixar de ser, e de o dizer, apesar da falta de magistrados que temos, e que é notório, e isso já foi muito debatido, mas, mesmo assim, damos tudo o que temos para cumprir a nossa função. Sr. Bastonário, as palavras do Sr. Procurador e do Sr. Presidente fizeram-me lembrar uma declaração da Sra. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça há poucos dias, que dizia que a Justiça não é cega e nem pode ser cega perante o sofrimento, nem surda perante a esperança. Também concordará? Eu concordo, obviamente. Eu discordo um pouco da questão da Justiça ser cega e do tratamento por igual. É verdade, obviamente, mas também é verdade que toda a pressão mediática, há processos diferentemente tratados do que outros, porque tem que se dar uma resposta mais rápida por vezes. É um facto. Qualquer advogado sabe que uma coisa é preparar um julgamento que tem a pressão da comunicação social, coisa diferente é preparar um julgamento que não tem essa pressão. Isso é inegável, todos sabemos, porque é mesmo assim que tem que ser. E o facto de nós dizermos que a Justiça trata todos por igual, se calhar nem tem que tratar, porque há processos que, pelo seu impacto social, têm que ter um tratamento diferente. Aliás, se nós repararmos, ainda há pouco tempo, na questão do Machico, foi aquela pressão que veio a ser exercida e, bem, houve uma reação rápida, tem que ser. Não se pode ignorar que os tempos da Justiça já não são o que eram. Os tempos da Justiça têm que se adequar aos novos tempos, porque se nós continuarmos a ignorar alguns sinais de insatisfação da população, o que nós estamos a criar é espaço para que algumas tendências que andam na nossa sociedade acelerem. E não é isso que se quer, pelo contrário. E eu conheço as pessoas que temos aqui hoje e sei perfeitamente a forma como eles encaram a justiça, alguns até com um verdadeiro espírito de missão. Agora, nós não podemos ignorar que há situações que a justiça tem que ter uma atuação diferenciada, precisamente para impedir e tentar contrariar aquela ideia de que a justiça não faz nada e de que a justiça não age, não atua. Não podemos ignorar isso. E quando se diz que a justiça é cega, eu concordo, naturalmente, nem poderia deixar de concordar que a justiça tem que tratar todos por igual, mas que a justiça tem que ter uma particular atenção à repercussão social das situações que ocorrem e que exigem uma tomada de posição da própria justiça. Porquê? Porque também, se não o fizermos, estamos a abrir caminho à justiça privada. Basta ver a questão dos ocupas, em que
a insatisfação perante o funcionamento dos tribunais e a rapidez de decisão dos tribunais perante aquelas situações cria fenómenos que eu creio que nenhum de nós quer ver no nosso país, que é bandos organizados a tirarem pessoas de casas. Isto não pode ser aceito. Eu não posso aceitar que num país como o meu eu tenha que, para ter a minha casa de volta, recorrer a uns capangas. Nós estamos, no fundo, a criar, por ausência de resposta, de quer da legislação, principalmente, situações em que quem tem dinheiro poderá eventualmente fazer justiça pelas próprias mãos mais rapidamente do que quem não tem. E isso é inadmissível. E nós que estamos aqui temos a obrigação de combater, por exemplo, essas situações. E o Sr. Procurador disse, e muito bem, que a justiça também não pode ser neutra. Temos que ter atenção ao tempo em que vivemos. Nós não podemos continuar a comportar-nos como se estivéssemos numa espécie de Olimpo, a justiça está lá em cima e os cidadãos estão cá em baixo, quando ignoramos que há certos factos que têm um impacto na sociedade que também distorce erradamente a noção da justiça. E cito o caso dos processos mediáticos, dos megaprocessos, o que quer que seja, que eu me parece que são boas iniciativas, mas que leva as pessoas a confundir a justiça com esses processos e a alegada lentidão desses processos como sendo o padrão geral da justiça, o que é errado. Sr. Secretário de Estado. Eu diria que, efetivamente, acompanhamos a perspectiva e compreendemos a importância de dizermos que a justiça é cega, mas é cega no sentido que não pode, efetivamente, fazer qualquer tipo de distinção em relação aos destinatários dessa mesma justiça, mas também é importante dizer que a justiça tem que tratar de forma igual aquilo que é igual e diferente aquilo que é diferente. E, portanto, nessa perspectiva, há esta envolvência mais global. Por outro lado, também, quanto à neutralidade, eu acompanho também esta perspectiva que nos dá nota de que não pode estar desacompanhada daquilo que é a constatação da realidade, aquilo que é o sentimento das pessoas em cada momento temporal, em cada contexto temporal, e, portanto, essa neutralidade deve ser mitigada pela capacidade de se reolhar, de se reorganizar e de se reconfigurar de acordo com os valores de cada época, de cada sociedade, de cada momento e da própria sociedade. Portanto, esse exercício é absolutamente essencial para que, na verdade, o sistema de justiça globalmente considerado, e aqui dizemos globalmente considerado, numa perspectiva em que não só aquela que é administrada pelos tribunais, mas também aquela que diariamente é aplicada, é exercida pelos organismos e pelas pessoas que compõem todo o ecossistema da justiça. Portanto, temos aqui estes desafios e na perspectiva do Governo, que tem a responsabilidade de definir as políticas de justiça, estas duas ideias têm que estar necessariamente sempre no horizonte. Se me permitem uma segunda provocação, e vou citar-vos. Uma justiça morosa é uma justiça negada. Bastonário da Ordem dos Advogados, que avisa: estamos perante a morte lenta da confiança no Estado de Direito. A maior celeridade nos processos não passa necessariamente por colocar mais pessoas, Procurador-Geral da República, que garante estar atento ao atraso dos processos. Como é possível tamanha inércia política? Pergunta o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que desabafa: se o tempo da justiça é muitas vezes acusado de uma lentidão exasperante, o que dizer do tempo da feitura das leis? A reforma da justiça é uma exigência nacional, Presidente da República, que questiona quem tomará a iniciativa. Os protagonistas judiciais, como propus, ou a Assembleia da República, os partidos e o Governo? O Ministério da Justiça está a trabalhar em várias medidas que visam trazer maior celeridade aos processos, promete a Sra. Ministra e o Governo. Confesso-vos que fiquei confuso. Afinal, quem é que responde perante o desempenho da Justiça? O Governo ou os tribunais? O Governo diz que são os tribunais dizem que é o Governo, que é quem gera o orçamento. Sr. Presidente, posso começar por si?
que a justiça sofre de um problema de morosidade, acho que é coisa. Note-se, no entanto, que ela é particularmente sensível quase só em dois domínios, que é nos processos de natureza económica ou financeira, normalmente são mega processos, e na justiça administrativa e fiscal por razões históricas. Nos outros, realmente, ela está dentro dos padrões europeus, a justiça normal funciona dentro dos padrões europeus, mas perante a sociedade ela é lenta, como será penso eu, que nos outros países, porque a sociedade agora tem um ritmo muito mais elevado, portanto é muito mais apressada e, portanto, mesmo estando dentro dos padrões europeus, ela é encarada por todos nós como lenta e é possível agilizá-la. Essa agilização, digamos que é uma agilização processual. Eu, por exemplo, quando me referi aí, estava-me a referir mais ao nosso direito substantivo, isto é, por exemplo, às regras do Código Civil, a outros códigos, estava-me a referir mais, quer dizer, que aí temos deixado que seja a sociedade a caminhar sem regras, digamos, com regras antiquadas. Basta dizer, por exemplo, o direito das sucessões, que já ninguém é de 1966 e a família já mudou completamente. Estava a referir mais a isso, mas pronto, no aspecto dos processos poderem andar mais devagar ou mais depressa, eu acho que depende de dois fatores. São as leis processuais, como é óbvio, e aí depende do Poder Legislativo, da Assembleia ou do Governo, depende das leis que necessitam de intervenção da Assembleia ou quando não necessitam do Governo. Realmente eu noto aí que é uma lentidão da máquina, digamos, legislativa, é realmente exasperante. Eu quero fazer notar que eu, por causa de um problema que existia no Supremo Tribunal de Justiça, em que bastava quase mudar uma palavra de uma lei, eu demorei 1 ano a conseguir isso, sendo que toda a gente estava de acordo. Quer dizer, mas o sistema demorou 1 ano a mudar uma palavra de uma lei. Pronto, e é nesse aspecto que eu me referi. E, portanto, aí eu suponho que, no aspecto, nós tínhamos que fazer uma reforma rápida em aspectos da lei processual, aspectos que não envolvessem uma grande discussão valorativa, que implica outro tipo de reflexão, mas há situações em que todos nós estamos de acordo, em que realmente as leis processuais muitas vezes entorpecem os processos e é fácil detectar onde existem esses entorpecimentos e podíamos agilizar a isso. Por outro lado, também o funcionamento dos tribunais. Claro que aqui, por exemplo, em termos de tecnologia, nós podemos com a tecnologia sermos muito mais rápidos e, portanto, tem que haver aqui também um investimento tecnológico. Quer dizer, às vezes mais dos recursos humanos, também terá que haver algum, mas é mais um investimento tecnológico que nos permitisse agilizar procedimentos que atualmente ainda são às vezes muito antiquados. Nesse aspecto, também os próprios juízes e a própria organização judiciária também podia ela própria, estamos, por exemplo, no Conselho Superior da Magistratura, estamos a fazer grandes esforços, nós próprios conseguirmos agilizarmos mais o funcionamento dos tribunais. E, portanto, eu diria que a culpa é repartida, mas a repartição, eu acho que está mais dentro do campo político do no campo judiciário. Sr. Procurador-Geral da República. Eu também considero que, pegando nas últimas palavras do Sr. Presidente, do Sr. Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que efetivamente, da parte política, se olharmos aos últimos anos, e isso é uma realidade que tem sido constatada e referida, houve um esquecimento grande da parte, portanto, dos governos, dos vários governos, sobre as questões da justiça, meios, a legislação também é importante. E há bocado, quando falei em questões de igualdade de tratamento, significa que a ideia de que, nomeadamente na área crime, os cidadãos, na nossa perspectiva, são todos iguais. Mas a justiça, efetivamente, não é igual para todos, porque nem todos os cidadãos têm acesso a meios recursivos que muitas vezes queriam utilizar, mas não têm dinheiro para o fazer. E, portanto, as condições económicas no acesso à justiça muitas vezes dificultam a realização de justiça, nomeadamente para os cidadãos com pouco recursos económicos.
pode-se falar que isso é resolvido pelo apoio judiciário. Não é resolvido pelo apoio do judiciário, porque é extremamente rigorosa a atribuição do apoio judiciário e isso não dá para a maioria dos cidadãos terem apoio judiciário. E, portanto, mas no que diz respeito à questão das responsabilidades, no que diz respeito ao Ministério Público, eu digo o seguinte: muito bem, nós estamos disponíveis para ser responsabilizados pela nossa atividade, pelos atrasos, mas deem-nos recursos, porque é muito fácil pedir responsabilidades, mas é muito difícil dar recursos. Uma situação muito simples. Nós fizemos, e os recursos não são só a este nível que eu vou referir. Nós fizemos um levantamento das necessidades tecnológicas no âmbito do PRR para os tribunais e os magistrados do Ministério Público, e oficiais de Justiça e a Secretaria serem apoiados em termos de equipamentos. E Наступальну, повноцінну. Sim, pode continuar. Não estava. Portanto, estamos em situações em que ainda não chegaram a maioria dos equipamentos. Saiu uma portaria relativamente à digitalização. Nós vamos cumprir a portaria. Aplicando isso a outras situações. Nós fizemos um levantamento, uma inspeção aos serviços, nos serviços mais importantes de SEAP, de AP regionais e SAVES, que são as entidades especializadas na violência doméstica, e chegou-se à conclusão que em muitos sítios, nomeadamente na SAVES, havia imensas participações para registrar muitas decisões dos magistrados por cumprir, nomeadamente decisões finais de julgamento e até eventualmente de acusações. E, portanto, a mesma coisa acontece com magistrados. Há sítios onde temos magistrados suficientes, há sítios onde não temos. Obviamente, precisamos também de uma maior formação. Sr. Procurador, posso-lhe pedir autorização para interromper a sua intervenção? Passamos ao Sr. Bastonário porque temos um problema com o seu microfone. Já se perceberam na sala. Sr. Bastonário, e já voltamos assim. Pegando no que o Sr. Procurador estava a dizer, eu acho que há uma situação que muitas vezes é esquecida, que é fácil exigir resultados, é fácil, quando há atrasos, vir dizer que a justiça não funciona, mas a questão é, se olharmos para os últimos anos, o investimento da justiça é algo que é lamentável. Não houve investimento na justiça, como é que se quer ter resultados? A questão dos digitalizadores, do papel que falta em alguns tribunais, isto é algo que não é aceitável. Como é que se pode exigir resultados quando, no final de contas, não há dinheiro para a justiça? E esse é que é o grande problema. Nós estamos a sofrer, não só na justiça, os resultados dos desinvestimentos. Porque são as prisões, são as conservatórias, tudo isso vai ter resultados. E, infelizmente, os resultados estão à vista de todos. Quando nós olhamos para situações de falta de papel num tribunal, um juiz que aproveita que eu estou num julgamento e me diz: eu não tenho papel no meu gabinete, tenho que trazer de casa. É claro que isto não pode funcionar. E é hipócrita da própria parte, muitas vezes, dos partidos políticos, que, se formos ver os programas na altura das eleições, normalmente preocupam-se com a corrupção e pouco mais. E este é que é o problema. A justiça é um direito constitucional de segunda ou terceira. Os direitos de primeira são a saúde e a educação. Mas depois queremos que os resultados sejam de primeira. Ora, isto não é possível. Não é possível em lado nenhum. Não é possível fazer um bom trabalho sem recursos humanos, como é o caso da Procuradoria. É muito difícil o trabalho que é feito pelos senhores funcionários judiciais, pelos senhores magistrados que não têm recursos. O que eu defendo, e tenho vindo a defender várias vezes, é
antes de exigir resultados, vamos dar condições para que eles apareçam. Não é exigir resultados e depois dar condições quando for. E, mas deem-nos os meios adequados. E por isso é que eu considero que o painel que é importante são 50 anos a equilibrar a balança. Eu que fiz 42 anos de serviço no Ministério Público, andei este tempo todo, como muitos magistrados do meu tempo, a equilibrar a balança. Andámos, eu ainda sou do tempo em que fazia petições iniciais à mão,
tentava fazer uma letra bonitinha para os juízes perceberem a minha letra, fazia recursos à mão, com letra bonita, porque os oficiais de justiça que tínhamos eram para 3 ou 4 magistrados, e eu, como era dos mais recursivos, do que fazia mais recursos, os meus não iam para a datilografia, porque senão então eu monopolizava tudo. E, portanto, era isto que se passava no princípio dos tribunais. Quando eu cheguei ao Tribunal de Trabalho, que foi o facto de eu ter sido colocado desde logo no Tribunal de Trabalho de Lisboa, primeira colocação, significa que não passei pela província porque era necessário em Lisboa. E, portanto, não havia magistrados nessa altura. O meu gabinete estava forrado de processos. Possivelmente hoje estaria forrado, não estava forrado com nada, tinha lá um computador com um disco potente e estaria tudo digitalizado e não se via que eu tinha muitos processos. Eu tinha 100 exames médicos para marcar e, portanto, não tinha oficiais de justiça. Ofereceram-me 3, o senhor doutor juiz, por especial favor, deu-me 3 oficiais de justiça a quem eu tive que dar formação e ao fim de 3 meses ou 6 meses eu tinha oficiais de justiça a mais, porque eles já sabiam fazer o seu trabalho e portanto, a realidade era esta em 1981, quando eu entrei para os tribunais. Tudo evoluiu, mas os problemas de fundo continuam. Falta de magistrados do Ministério Público, falta de oficiais de justiça para o Ministério Público, porque também é importante ver, em algumas comarcas que eu visitei, o Conselho de Gestão atribui oficiais de justiça ao Ministério Público, noutros isso não acontece. E temos situações complexas, nomeadamente na SEIVD, em que os magistrados vão tentar, porque os oficiais de justiça não abrem conclusões nos processos, e vão tentar buscar os processos para despachar, mas depois os processos não são cumpridos. E, portanto, é esta a realidade atual em alguns tribunais, como é óbvio. Portanto, é esta a minha visão. Sr. Secretário de Estado, peçam-nos responsabilidade, mas deem-nos meios. Acabou de dizer o Sr. Procurador-Geral da República. Eu acho que essa é uma reflexão que efetivamente nos convoca a todos. A dicotomia entre os meios e a capacidade de fazer melhor e as dificuldades que surgem no terreno vai ser sempre muito difícil de bolar. Mas, de qualquer forma, nós diríamos que, e associando aqui à questão da celeridade, é absolutamente essencial restabelecer e reforçar aquilo que é a confiança e a segurança dos cidadãos no sistema de justiça e no sistema judicial em particular. Muitas das vezes é feita a crítica relativamente à morosidade dos processos. Eu aqui também deixaria apenas uma nota de que, e tomando como exemplo, acompanhando as palavras do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas também tomando como exemplo aquilo que é a dinâmica do processo penal, a esmagadora maioria dos processos no âmbito do processo penal tem uma tramitação sem incidentes, correta, com tempos de duração até a aprovação da decisão, tempos bastante curtos, compatíveis com aquilo que são os parâmetros internacionais e, portanto, nessa matéria nós diríamos que não está particularmente o problema. A verdade é que existe um conjunto de processos que, pela sua complexidade ou dimensão, ainda no âmbito do processo penal, que efetivamente não têm a duração que todos gostaríamos que tivessem. Portanto, acho que é para já importante fazer efetivamente essa distinção. A grande maioria dos processos, ainda nessa área do processo penal, tem uma tramitação célere, portanto, compatível com os prazos que são exigíveis, mas é verdade que há ainda um conjunto de processos que tem que ser, pelas suas características, estudado, e é isso que tem estado a ser feito, no sentido de permitir também que se compreendam na tramitação destes processos de particular complexidade ou dimensão, se encontrem os pequenos pontos que suscitam e que são, no fundo, as entropias do sistema. E, portanto, trabalharemos no sentido de superar algumas dificuldades que vão surgindo ao longo do processo. Neste caso, dizer também que é importante pensarmos em questões de dar mais autonomia nos juízes naquilo que é a condução do processo, permitindo precisamente que exista uma agilização. O aspecto da tecnologia é absolutamente essencial. Só para dar talvez aqui 2 exemplos, não necessariamente relativamente a este tipo de processos,
mas se pensarmos a ideias de diminuir a extensão das peças processuais ou melhorar o sistema de notificação e citação, por exemplo, só aqui já daríamos bons passos no sentido de encurtar prazos. E, portanto, a missão e a projeção que o Governo faz no sentido de imprimir uma maior agilização da tramitação processual tem necessariamente de passar por estas perspectivas. Também dar aqui uma nota que nos parece que é muito importante, que é necessário também, quando olhamos para este exercício da administração da justiça, que nos concentremos naquilo que também é a centralização do papel da vítima e a salvaguarda que deve existir dos direitos que as vítimas têm. E quando falamos em vítima de violência doméstica, vítima de crimes sexuais, vítimas de cibercrime, dos mais variados tipos de vítima. Mas também é importante não nos deixarmos de focar nessa valência e, por isso, dizer que é necessário que olhemos e que continuemos a alargar os gabinetes de apoio à vítima que funcionam junto do Ministério Público. É importante projetar novas formulações que façam com que a passagem de uma vítima por um percurso de natureza jurisdicional seja o menos penoso possível. E, portanto, acho que também falamos aqui das salas das crianças, que também é um aspecto muito importante que é necessário acautelar, é uma prioridade também na nossa perspectiva, e se me permitem também dizer que, correlacionado com estas várias dimensões, porque a justiça é feita por pessoas, é muito importante olhar para aquilo que são as carreiras das pessoas que trabalham na justiça. E nós temos estado a fazer um trabalho no sentido de rever as carreiras, revalorizar as carreiras das pessoas que trabalham nesta área, e estamos a falar dos oficiais de justiça, estamos a falar dos oficiais de registro, dos conservadores, dos guardas prisionais, dos técnicos de reinserção e de reeducação. E, portanto, estamos a falar de uma panóplia de atores que diariamente têm necessidade de ver reforçadas as suas capacidades e a sua motivação para dar o seu melhor contributo. Sr. Procurador, corrupção e enriquecimento ilícito, crime, sim ou não? Não percebi a última questão. Se deve ser crime ou não? A corrupção é crime, Sim. já. O enriquecimento ilícito? O enriquecimento ilícito, eu considero que, no meu ponto de vista pessoal, que não vale a pena continuarmos a batalhar nessa perspectiva, até porque o Tribunal Constitucional já deu acórdãos suficientes para nós percebermos que dificilmente conseguimos lá chegar, mas hoje temos mecanismos, nomeadamente através da recuperação de ativos e das perdas alargadas e das situações de verificação do património e património incongruente. Apliquemos as normas e bem que hoje existem. Por outro lado, reforcemos, e eu tenho um compromisso por parte do diretor da Polícia Judiciária que isso vai acontecer, reforcemos o Gabinete de Recuperação de Ativos, que nos dá apoio na pesquisa de bens e na possibilidade de nós, assim que o inquérito começarmos logo a recuperar ativos, como aliás aconteceu com o BES. Tivemos grandes quantidades de bens apreendidos, mas também, e agora para o Governo, penso que foi designado há pouco tempo o Presidente do GAB, queremos um gabinete de administração de bens mais atuante, mais efetivo, com a venda de bens para que determinados bens não se degradem, como automóveis, muitas vezes, às vezes na via pública, outras vezes em garagens, nomeadamente barcos que são apreendidos e que nós pagamos muitas vezes por o barco estar nas marinas, pagamos muito mais do que o barco vale. Portanto, nós temos que ser muito rigorosos no que diz respeito à recuperação de ativos,
Eu tenho um projeto e existe da parte da Procuradoria-Geral, quase desde o meu início de mandato, regras relativamente à recuperação de ativos, nomeadamente com formação especializada de magistrados na área da recuperação de ativos, por forma a que possam apoiar os magistrados que têm os inquéritos e atacar logo desde o princípio a recuperação de ativos. Portanto, enriquecimento ilícito não me parece que seja a minha opção, mas sim recuperação de ativos. Aliás, a União Europeia também se tem preocupado com isso. Transponha-se bem como deve ser. Nós vamos fazer uma proposta que penso que está em discussão pública neste momento, relativamente à proposta de lei que existe. Transponha-se bem a lei e, através deste mecanismo da recuperação de ativos, penso que será suficiente e que se diga de forma clara. Hoje, na minha ótica, dói mais ao criminoso as penas de prisão, dói mais a recuperação de ativos e a perda de bens do que a pena de prisão. Sr. Presidente, também concorda ou não? Sim, que deve ser crime? Sim, concordo. Que deve ser crime? Pronto, a criminalização... Não, concordo com o que disse o Sr. Procurador. Eu, aliás, fui membro do Tribunal Constitucional e até subscrevi o primeiro acórdão em que considerou inconstitucional a criminalização do enriquecimento ilícito e não tenho a mínimas dúvidas disso. E o Tribunal Constitucional, nessa matéria, é uma autoridade que temos que respeitar, sempre em matéria de constitucionalidade, e, portanto, é de abandonarmos esse discurso da criminalização do enriquecimento ilícito, é de abandonar. E, portanto, o caminho será realmente a perda de bens, que, no fundo, o que se está a ter, quando se fala em enriquecimento ilícito, é enriquecimento não justificado. E criminalizar isso não pode ser. Portanto, o que poderá ser, sim, é perder quem realmente não consegue justificar um enriquecimento exagerado, deve perder os bens, ou através até, se não se conseguir, digamos, justificar que aqueles bens não foram adquiridos de uma forma lícita, através de medidas fiscais, por exemplo, impostos muito mais elevados para pessoas cujo enriquecimento não tem uma aparente justificação. Portanto, há a via fiscal, há a via, eu acho que talvez aqui, há dúvidas como é que a perda de bens devia funcionar muito mais eficazmente, devia ficar. Para isso também é preciso meios, é preciso que haja um gabinete que recupere os bens, que depois os venda, que não os deixe apodrecer, muitas vezes que ficam em armazéns, etc. Portanto, devia todo esse sistema também funcionar melhor. Eu não sei se não separaria a questão da perda de bens do processo penal em que as pessoas estão a ser julgadas. Isto é, para não estar, muitas vezes, o processo fica mais complexo com a punição penal e depois a perda de bens. Eu talvez consideraria isso uma medida administrativa, uma medida civil até, um processo civil que desse garantias. Também temos que dar garantias de defesa para a pessoa poder justificar que aqueles bens tiveram uma proveniência, que aparentemente podem parecer que são injustificados aquele enriquecimento, mas no fundo acabaram por ter uma proveniência lícita. Portanto, temos que dar garantias de defesa às pessoas. E, portanto, não sei se às vezes até uma ação civil promovida pelo Ministério Público, há países e Estados norte-americanos que já têm essa medida. Isto é, a perda de bens resulta de um processo civil interposto pelo Estado contra a pessoa, dizer, olha, estes bens, meu amigo, tu ou os justificas ou então ficas sem eles. E, portanto, eu seguiria o que o Sr. Procurador disse. Tenho algumas dúvidas se realmente a perda de bens deve estar relacionada com o processo penal ou deve ser num processo separado de natureza administrativa ou civil mesmo. Sr. Bastonário. Eu, antes de falar desta questão, só queria... Já não temos muito tempo. Eu sei que já não temos muito tempo, mas é rápido. Só queria falar de uma questão que é... Nós temos falado aqui da revisão da legislação processual, o Sr. Procurador falou da questão dos recursos. Eu concordo que a legislação processual tem que ser revista e concordo com isso. Agora, o que eu pergunto é, se eu tiver... Imagino que isto é um processo. Se eu encher este copo e depois lhe der a si, se voltar a encher, vai transbordar, certo? O que eu pergunto é, e o que nós temos que ver, porque muitas das vezes a morosidade da justiça é colada aos advogados por causa dos recursos, porque é a última gota do copo, o que eu quero dizer é, e o que se passou até encher o copo? O que é que aconteceu? O que é que justificou o tempo que demorou até nós, advogados, chegarmos? Porque muitas das vezes é mais fácil, entre aspas, dizer que a culpa é dos advogados. Nós temos as costas largas, nós já sabemos disso, mas
não podemos ser sempre nós não os... concordou. Não podemos ser sempre nós os responsáveis por tudo. E eu acho que é muito importante nós vermos, e eu acho que aí o Sr. Procurador tem toda a razão, que é a questão dos recursos. Porque é que às vezes os inquéritos demoram tanto tempo? O que é que acontece para justificar o tempo que eles demoram? Era isto que eu queria deixar claro, porque não posso deixar naturalmente que os advogados sejam responsáveis sempre por tudo, porque não somos. Somos por muita coisa, e eu concordo que há advogados que, de facto, têm uma utilização que não é a mais correta dos meios processuais, como em todas as atividades há sempre quem, naturalmente, faz um uso que não é o mais correto. Agora, temos que olhar com objetividade para as causas e atacá-las em conjunto, com, naturalmente, um espírito colaborativo e chegar a conclusões que, de facto, permitam que a justiça avance. Voltando à questão do enriquecimento ilícito, creio que já é pacífico que não é possível, não é algo que venha a acontecer nem que seja justificável. Quanto à questão de a apreensão dos bens, se calhar doer mais a quem pratica atos ilícitos do que até a própria pena de prisão, eu concordo, obviamente, porque muitas das vezes nós estamos numa sociedade essencialmente que privilegia a parte financeira e está 3 ou 4 anos na cadeia, ou um pouco mais, mas depois quando sai tem uma vida faustosa, portanto, se calhar é mesmo por aí o caminho. E se calhar também pensar na via fiscal e distinguir as coisas. Parece-me que é algo que faz sentido, porque quando nós olhamos para a criminalidade, quando nós olhamos para tudo o que se passa à nossa volta, nós vemos que, se calhar, os meios tradicionais de correção, entre aspas, de comportamentos, se calhar já não são os mais adequados nas sociedades em que vivemos. Nós vivemos numa sociedade do TikTok, nós vivemos numa sociedade de instantâneo, em que tudo é muito rápido, em que uma semana queremos a pena de prisão perpétua para os incendiários, na semana seguinte é para os agressores em contexto de violência doméstica, na semana seguinte é para aqueles que falham na manutenção de elevadores, vão todos para a cadeia o resto da vida. Repare, nós estamos aí muito por percepções e induções mediáticas e aí é que muitas vezes há um erro que é, se nós andarmos sempre nas vagas mediáticas, nós na realidade não vamos fazer nada. O caso da Safety, que foi aqui falado, porque é uma ideia extraordinária. Sim, é mesmo para terminar. A secção especializada de violência doméstica é uma ideia fantástica. Só que não funciona porque não tem meios. Ora, de que me serve andar a anunciar iniciativas que depois não têm meios, não me serve de nada. Sr. Secretário de Estado, as palavras de atenção do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que aparentemente os partidos democráticos eleitos seriam sensíveis e consensuais numa reforma da Justiça. Por que é que ela não acontece? Os partidos e o Governo têm medo da Justiça? Eu diria que a questão da reforma da Justiça, com essa designação de reforma, com esse enquadramento, mais importante do que uma reforma da Justiça é pensar naquilo que, no atual sistema, globalmente considerado, volto a frisar, globalmente considerado, não funciona bem. E, portanto, pensando menos numa alteração de paradigma, numa alteração de modelo, acho que é mais eficaz, e aqui parece-me que é essencial colocar a tónica na eficácia, olharmos para os aspectos que não estão a funcionar como gostaríamos e, com essa noção, tentar demovê-los. E, portanto, claro que nunca haverá nada, esta reflexão da reforma, como dizia há pouco também, faz parte dos atores da justiça terem a capacidade de olhar para o sistema e pensarem como é que ele se pode regenerar e tornar-se melhor. E, portanto, nessa perspectiva, parece-me interessante dizê-lo. Deixe-me só dar uma nota a respeito do tema de há pouco. Uma das medidas que também foi muito falada no âmbito da agenda anticorrupção foi precisamente aquilo que era a reconfiguração do sistema de perda de bens na sequência da atividade criminosa, na prática de um ilícito, e foi concretizada essa medida no sentido em que foi designado um grupo técnico que preparou, composto por vários profissionais, académicos, magistrados e também advogados, e que elaboraram um diploma que está um projeto de diploma que está neste momento em avaliação e, portanto, que dará uma perspectiva desde já
de que o crime não pode compensar e, portanto, é necessário efetivamente operacionalizar aquilo que é a perda da vantagem de um crime ou de um ato ilícito e tornar essa ideia sedimentada na sociedade. Também a respeito disso, terminando nesta matéria, dizer que é uma preocupação profunda a articulação que existe nesta operacionalização da perda das vantagens de um crime, e que por isso é que está em projeção e está já a avançar uma plataforma que faz a interligação entre o Gabinete de Recuperação de Ativos e o Gabinete de Administração de Bens, que no fundo é o gabinete que gera os bens para evitar que ocorram fenómenos de depreciação e perda de importância dos bens. Portanto, há este foco também muito importante e que nós partilhamos e temos profunda convicção que vai produzir resultados brevemente. Sr. Presidente, deve chegar tudo ao Supremo? Não. Pergunta curta. Pergunta curta, não. Pronto, e aqui com certeza vamos ter divergências. É assim, o nosso Supremo, aqui a nossa Dona Maria II, deve estar enfastiada porque este Supremo é muito parecido com o Supremo do tempo dela. Portanto, ela nunca viu aqui grande novidade. Se nós formos ler a Constituição, na altura criou o Supremo Tribunal de Justiça, as suas competências estão no artigo, já não sei, o 171, suponho eu, são quase as mesmas que atualmente tem. É impressionante, nós lemos e as competências são exatamente as mesmas. Portanto, nós temos aqui, assim, quer dizer, um modelo de Supremo Tribunal de Justiça completamente desajustado dos atuais Supremos Tribunais dos países europeus e até de países sul-americanos, e que estamos divididos numa dupla função, sendo que uma já não se justifica, que é o seguinte: nós, por um lado, e é esse o grande papel do Supremo Tribunal, devia ser o grande papel do Supremo Tribunal de Justiça, que era orientar a jurisprudência, isto é, dar as grandes linhas de orientação da jurisprudência e os restantes tribunais decidirem de acordo com essas linhas de orientação. E, portanto, seria, no fundo, uniformizar as decisões dos tribunais para criar um clima de segurança e de credibilidade. Portanto, o que é que acontece? Nós, além de termos essa função, que a temos, ainda temos que acumular com a função de decidir pela terceira vez o mesmo processo. Ele já foi decidido pela primeira instância, já foi decidido pela relação e vai voltar a decidir pelo Supremo. E eu acredito que, se fosse possível uma quarta instância, ainda queria uma quarta e uma quinta, porque podia ser que, entretanto, as coisas mudassem. Pronto. Portanto, eu acho que atualmente, nos tempos de hoje, é isso que sucede na maior parte dos países europeus, tem que haver direito ao recurso. O direito ao recurso é para um segundo tribunal, não é para um terceiro tribunal. Esse terceiro tribunal, que é o Supremo Tribunal de Justiça, só devia atuar a propósito de um caso concreto, quando esse caso concreto fosse de tal modo importante. Pode ser importante juridicamente, socialmente, isto é, quando tivesse um relevo tal que se justificasse que aí o Supremo Tribunal emitisse um acórdão para o caso concreto, mas que orientasse depois os futuros casos que existissem. E, portanto, só aí é que o Supremo Tribunal devia existir. Note-se até, quer dizer, eu por mim, às vezes, fico envergonhado, confesso, porque participo em reuniões dos presidentes dos Supremos Tribunais Europeus, nós temos 60 juízes porque temos este trabalho imenso. Portanto, temos 60 juízes. Todos os outros tribunais, Inglaterra, 11 juízes, a França, 31 juízes, a Espanha, 31 juízes, países da nossa dimensão, como a Noruega, a Suécia, 15 juízes, nós temos que ter 60 para isto. Portanto, muitas vezes perguntam, mas porquê é que vocês têm 60 juízes? Eu disse, porque nós decidimos tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, este modelo é... Agora, pergunta-me, e isso é possível concretizar? Temos ali o seu bastonário, vai-me dizer logo que não, porque os seus advogados querem mais uma instância de recurso para poder ainda mudar o curso do processo. Os meus colegas vão dizer que não, porque assim 60 juízes não todos podem chegar ao Supremo Tribunal de Justiça e 20 vão chegar menos. Portanto, os políticos vão dizer que têm toda a razão, mas depois vamos ter grande oposição de advogados e juízes. Portanto, vamos manter isto como a Dona Maria II criou, porque aí nunca há problemas. Portanto, eu, quer dizer, e tenho vergonha, confesso, que nas reuniões toda a gente se espanta. Vocês fazem isso tudo, como é que é possível? Quer dizer, como é que vocês têm um tribunal desses? Quer dizer, mas eu não confesso que vai ser uma luta que eu vou ter. Não gosto de travar lutas perdidas. Mas esta, enfim, acho que a tenho que a travar contra tudo e contra todos. E pode ser, quando eu falo com a Sra. Ministra da Justiça, penso que se falar com o Sr. Secretário de Estado, ele como juiz também terá a mesma opinião e não terá problema de poder chegar ao Supremo ou não poder. E, portanto... Agora, se vai haver coragem política para realmente criar aqui um Supremo Tribunal de Justiça semelhante ao que existe nos tantos países europeus e que é aquilo que se justifica nos tempos atuais,
tenho as minhas dúvidas. Que vou lutar por isso, vou. Fez-me lembrar o antigo presidente do Brasil quando disse: vamos deixar tudo como está para ver como fica. Sr. Procurador, há pouco quando o Sr. Bastonário falava, e peço também a vossa sensibilidade para 2 minutos para a intervenção de cada um, quando o Sr. Bastonário falava sobre a justiça privada, o mapa judiciário no tempo da Troika, com o mapa, os tribunais ou as pendências ou desapareceram de muitos locais do interior ou tornaram-se intermitentes, quando muitas das vezes era o único instrumento ou organismo que os cidadãos encontravam como representante do Estado. Ao afastarem-se, isso permitiu, e faço esta pergunta porque já ouvi este desabafo de vários autarcas, leva à justiça privada e à justiça popular, porque a justiça que o Estado devia exercer não está lá. Bom, 2 minutos não para sei cada um. se leva, também não temos muita justiça popular, acho eu, em Portugal. O que leva é uma grande dificuldade dos cidadãos que são obrigados, para algumas matérias, deslocarem-se para mais longe e portanto, nós o que pretendemos, ou da minha parte, e essa questão esteve subjacente neste movimento, porque havia quem entendesse que, dada a falta de meios, nós não deveríamos colocar magistrados em todos os locais, e nós, embora fazendo em algumas situações agregação de comarcas, onde punhamos um magistrado para eventualmente 2 comarcas com agregação, eu entendi que todas, agora não se pode dizer comarcas porque elas são enormes, mas portanto todas as circunscrições, cidades, vilas, que deviam ter magistrado do Ministério Público e não colocarmos só para onde tínhamos e tivemos que fazer exatamente o movimento nessa perspectiva. Portanto, a minha ideia é que não afastemos ainda mais os cidadãos das zonas com pouca população e, portanto, o que foi garantido neste movimento foi que portanto, colocámos as pessoas nas comarcas fazendo exatamente uma delimitação e uma melhor delimitação dos conteúdos funcionais e da agregação das comarcas naquilo em que foi possível. Agora, também cabe, isso não é, digamos, para parafrasear o início da nossa conversa, não é uma colocação cega, mas os procuradores gerais regionais e os coordenadores de comarca é-lhes dada a liberdade de gerir um pouco melhor os parcos recursos que têm. No momento em que, nomeadamente, estamos à espera que sejam encurtados os cursos, os 2 cursos que estão a funcionar neste momento, talvez tenhamos possibilidade de prover outro tipo de lugares. Sr. Bastonário, esta pergunta normalmente fazemos-la ao Ministério Público. Sabemos que há fontes que são muito mais do que fontes, parecem verdadeiros fontanários. Não há notícias de que os jornalistas assaltem gabinetes de juízes, procuradores, polícias, advogados. E os advogados, qual é a responsabilidade que têm nas fugas de informação e na quebra do segredo de justiça? Eu acho que, neste caso, até porque muitas das situações que saem, os advogados ainda nem tiveram qualquer intervenção, os advogados não podem ser. Porque se eles não tiveram intervenção e as notícias saem, por exemplo, num concorrente vosso, é óbvio que não foram os advogados. Portanto, alguém foi. Eu não posso fazer aqui nenhuma afirmação, mas tenho suspeitas, não obviamente. Sabe quem é, mas aponta. Acho que todos podem apontar, não é? Porque é óbvio que quem tem o conhecimento dos factos antes dos advogados ou é o Ministério Público ou é quem faz a investigação nas polícias. Não podem ser. Ou até, repare, se os advogados não tiveram intervenção naquela altura, os advogados não foram de certeza. Portanto, e aliás, o que os advogados apontam muitas vezes, e vai ser rápido, já vi que está aí nervoso e bem, porque o tempo está a passar, mas, repare... Tentei ser discreto. Tentou. E foi. Mas o que eu quero dizer é, há certas manchetes de jornais
que todos percebem que não são benéficas para os clientes dos advogados. Portanto, os advogados não foram de certeza. Ou seja, tenta-se julgar na página Claramente. do jornal aquilo que não chega à barra do tribunal. Claro, nós neste momento temos, Ou antes de chegar. temos 2 julgamentos. Aliás, basta ver o caso, por exemplo, da grávida da Mortosa. O julgamento popular foi frontalmente contra e a instância de recurso, já feita logo na altura, disse que aquilo não podia fazer sentido nenhum e o tribunal foi em sentido contrário ao julgamento popular, que foi sendo feito ao longo de semanas e meses. Ora, isto é inadmissível, porque é uma pressão que não se pode aceitar em relação à justiça e é claro que, até pelo teor das notícias, é possível ver que grande parte delas não é do interesse dos advogados. Sr. Bastonário, Sr. Procurador, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, um enorme obrigado pela vossa simpatia. Poderíamos ficar aqui horas, mas quem sabe se um dia voltamos para continuar esta conversa aqui ou no estúdio da RTP. Muito obrigado, um bem-ajam também pelos contributos, pelos conhecimentos e saberes que partilharam connosco. Apenas uma explicação. O tema destas conferências nasce de uma declaração de Roosevelt há 130 anos, quando ele dizia que a justiça não tem que ser neutra entre o certo e o errado. Tem que procurar saber onde está o certo e, seja em que lado for, lutar por ele contra o errado. Daí a inspiração para este mote destas conferências. Muito obrigado. Para quem está em casa é um até amanhã, para quem está aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça é um até já, porque voltamos com mais um painel. Vamos saber para que serve esta justiça. Até amanhã, até já. Hoje à noite na RTP2, às 21h30, Jornal 2. Às 22h, Flores sobre o Inferno, os casos de Teresa Batalha. Às 22h50, Visita Guiada. E às 23h40, Arizona Dream. RTP2, culta e adulta. How many small-town girls like me looked at a flight attendant and thought, that's the best job in the world? Esta minissérie documental de 2 episódios é uma viagem com escala que conta como as mulheres hospedeiras mudaram a rota da igualdade de género. I was a TWA flight attendant, but I was an activist in the change. I was there. Bem-vindos a bordo, esta terça e quarta-feira à noite, na RTP2. Enlouqueça com a frequência que quiser, mas não desmaie. O tamanho não importa, nem o formato ou o estilo. Os livros não se medem pelo número de páginas, mas pelas histórias que contam. E é nesta pequena biblioteca que vamos folheá-las. Meus senhores, disse ele, Ivan Illich morreu. A Pequena Biblioteca. Esta terça-feira à noite, na RTP2.
Olá, muito boa tarde. Família, dignidade humana e habitação como prioridades no acolhimento de migrantes motivou um encontro entre o Patriarca de Lisboa e algumas instituições que trabalham em proximidade com os imigrantes. 2 responsáveis dessas instituições presentes neste encontro estão hoje aqui connosco. Ana Mansoa, do Centro Padre Alves Correia, e também o diácono Horácio Félix, presidente da direção da Comunidade Vida e Paz. Boa tarde, obrigado por estarem aqui na nossa companhia do programa Eclésia. Ana Mansoa, sei que o CEPAC, o Centro Padre Alves Correia, foi um dos promotores também deste encontro. O que é que se pretendeu, tal como com a Caritas Diocesana, promoverem este encontro de trabalho? Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Na verdade, este encontro foi uma iniciativa do Sr. Patriarca em resposta a um desafio que nós havíamos lançado ainda em março, no contexto do Jubileu da Caridade. Portanto, o CEPAC foi convidado para dinamizar o Jubileu da Caridade na cidade de Lisboa. No âmbito do memorando de entendimento que temos com a Caritas Diocesana de Lisboa, achámos por bem convidar a Caritas Diocesana para preparar o Jubileu connosco. E aconteceu um encontro na Universidade Católica de Lisboa, onde quisemos precisamente discutir aquele que seria o papel da Igreja, ou que deveria ser o papel da Igreja no acolhimento destes missionários de esperança. E foi um movimento que começou aí. Entregámos, na altura, em maio, uma carta de compromisso assinada por várias entidades e pessoas em nome individual que se comprometem a concretizar nos seus contextos paroquiais, nos seus contextos de vida diárias, alguns princípios que achamos fundamentais no processo de integração das pessoas migrantes. Entregámos ao Sr. Patriarca, entregámos essa carta e uma série de compromissos e saímos de lá com um desafio. E esse desafio foi precisamente construir um dossiê que tem como objetivo ajudar no processo de discernimento e no processo de acolhimento de pessoas migrantes nas nossas comunidades. E fomos então depois desafiados a organizar, conjuntamente com a Pastoral Social e com a Caritas Diocesana, este encontro. A Comunidade Vida e Paz participou também, a diácono Horácio Félix. A caridade acaba por ser o método de trabalho, o sistema operativo da Comunidade Vida e Paz, que diariamente anda pelas ruas da nossa cidade. O que é que também vão apreendendo destes tempos, do pulso desta situação que não se consegue resolver ou que é de difícil solução daqueles que continuam a habitar a rua das nossas cidades? As pessoas que habitam as ruas da nossa cidade têm realidades diferenciadas e, geralmente, de alguma complexidade. A questão dos migrantes tomou proporções nos últimos anos. Seriam situações mais episódicas. De facto, nos últimos anos aumentou drasticamente. Por outro lado, no último ano, as pessoas migrantes que estão nas ruas diminuíram para cerca de metade. Seja por questões de trabalho, conseguiram encontrar trabalho noutras localidades, mas de facto esperamos conseguir contribuir para a resolução, tanto quanto é possível encontrar solução para as necessidades destas pessoas. Por outro lado, sentimos que nestes últimos tempos, muitos deles, devido à situação de estarem na rua mais fragilizados, também entraram por caminhos de dependência, que será mais difícil depois reencontrar o seu sentido de vida. Esteve presente também nesta reunião, aliás, a Comunidade Vida e Paz também é parceira neste esforço aqui no Patriarcado de Lisboa. Entende também que as instituições não devem, digamos, de alguma forma funcionar cada uma por si. É determinante o trabalho que cada uma faz, mas este horizonte de uma rede e de proximidade e de intercâmbio é determinante, não é? Exatamente. Por acaso nós estávamos a partilhar, enquanto esperávamos, eu e a Ana, da mais-valia de funcionarmos em rede. E a rede pode ter uma forma institucional, mas muitas vezes funciona de forma, digamos, mais quase até de amizade. Relações institucionais menos
menos formalizadas, mas de facto têm todas em vista isso facilita solução para a pessoa, porque muitas vezes o processo burocrático é lento e não responde em tempo útil à necessidade da pessoa. Exato. E esta aposta, esta sensibilidade que se está a pôr em prática, não é que não existisse, mas está a ser trabalhada e